for falar sobre esse assunto, eu vou dar uma apostila para quem estiver aqui acompanhar e levar para casa. Porque é um ensinamento que a pessoa vai guardar o resto da vida. Com os versículos da Bíblia, aí pode chegar em casa, pode conferir tudo na Bíblia, fazer aquele estudo da palavra de Deus, porque o objetivo é levar as pessoas a entender um assunto tão importante. Porque só a pessoa entendendo esse assunto das profecias da Bíblia é que a pessoa vai ter esperança. Em Romanos capítulo 12 diz: alegrai-vos na esperança. E Paulo também diz: não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Muitas vezes a causa de uma tristeza que a pessoa sente na alma é a falta de esperança. E quando a pessoa tem esperança, sabe o que está vindo por aí? Sabe das promessas do Senhor, das predições da Bíblia? Aí a pessoa, ela se alegra, né? Ela se alegra porque ela está esperando coisas boas. Glória a Deus. Amém? Deus tem coisas terríveis aí para esse mundo. Mas para nós que cremos nele, é coisas boas que vem por aí. Graças Amém? Graças a Deus. Então eu queria ler um trecho aqui, e não vai dar para mim explicar a fundo, com muitos detalhes, mas eu queria fazer só algumas observações. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu queria fazer apenas algumas observações aqui a respeito desse texto. E quando eu voltar, aí a gente explica detalhe por detalhe, minuciosamente. E com a apostila também, e se precisar a gente arruma um quadro aqui para ir desenhando. O objetivo é fazer as pessoas entenderem. Amém? Amém. Diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vamos parar aqui. Falou sobre a vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Muitas pessoas não sabem que Jesus, ele vai vir uma vez nas nuvens, depois ele vai vir e vai pisar no Monte das Oliveiras. Ou seja, ele vai vir uma vez para buscar a igreja, depois ele vai vir para a nação de Israel. Ele vai vir para a igreja invisivelmente aos olhos do mundo, porque ele vai vir até nas nuvens e vai arrebatar, tomar os salvos. Mas da segunda vez ele virá, a sua segunda vinda para Israel, todo olho verá, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras. Entre esse evento que vai acontecer a qualquer momento, que é a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, até a segunda vinda, que ele vai vir para Israel, tem um espaço de no mínimo 7 anos, onde Deus vai julgar o mundo. E esse período chama ira futura. Ira futura. Hoje, o que prevalece aqui nesse mundo da parte de Deus chama-se amor da verdade. Nós vamos ver aqui. Ó. Mas a ira futura virá. Mas para a ira futura vir, Deus tem que tirar os cristãos da terra pelo arrebatamento. Aí ele diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui nós temos que entender o seguinte: esse já perto aqui já tivesse chegado. A carta aqui é aos Tessalonicenses, não é? Então, aos salvos, os crentes, a igreja lá de Tessalônica. Essa cidade existe até hoje, lá na Macedônia. Até hoje, é uma grande cidade, ela existe. Lá nessa cidade, alguns estavam pregando que o dia de Cristo já tinha chegado. O dia do Senhor já tinha chegado. Esse estivesse já perto, quer dizer que significa que já está à mão, já chegou. Está perto de mim, já chegou. Está aqui perto. Só que o dia de Cristo não tinha chegado. E Paulo vai dedicar aqui um espaço para mostrar para eles que o dia de Cristo não tinha chegado. Aí ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Amém. A palavra apostasia, ela aparece aqui, apostasia.
deixando a pergunta para as pessoas: apostasia de quê? Porque a palavra apostasia, se ela não está traduzida, ela é uma palavra grega, ela está transliterada. A palavra apostasia, se ela for traduzida, ela significa afastamento. Pastor, o senhor pode provar isso sem usar dicionário grego? Pode provar? Pode, pela Bíblia. Na carta a Timóteo, Paulo diz assim: nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Apostatarão, aí alguém pode perguntar, mas de quê? Da fé. Então, apostatar, se afastar da fé. Só que lá em Atos fala, andas ensinando, falam para Paulo lá, apostatarem os judeus a se apostatar de Moisés. Então veja, apostatar tem que ser de alguma coisa. Então apostatar é afastamento. E cá na frente vai dizer também que algo tem que ser afastado, tem que ser retirado da terra. Então é um afastamento. Aí vem a pergunta: afastamento de quê? Afastamento da igreja. A igreja será afastada aqui dessa terra. Não é isso que vai acontecer? Jesus não disse: quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo? Não vai ter a nossa reunião com ele? Quando que vai acontecer essa reunião? No momento, a qualquer momento. É só Jesus vir nas nuvens e nos levar. Amém? Amém. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o filho da perdição, ele é chamado também de anticristo, pelo apóstolo João. Ele é chamado de a besta, que emerge do mar, lá no Apocalipse. Ele é o príncipe do cavalo branco, de Apocalipse 6. Ele é o assolador, lá de Daniel 9. Então a Bíblia fala muito deste homem aqui. O Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas nós precisaríamos de um tempo para mostrar dentro da Bíblia, o que nós não temos aqui hoje. Mas este homem é um governador mundial que vai vir. Ele vai governar o mundo. Ele vai governar o mundo. É a besta do Apocalipse. É o anticristo. Ele vai vir. Mas ele vai vir depois que Jesus tirar a igreja dele. Amém? Nós não vamos estar aqui mais. Graças. Muitas pessoas ficavam preocupadas, né, um tempo atrás aí. Surgiu um chip aí. Será que é a marca da besta? Será que é um chip que estão colocando na mão das pessoas? Não. Quando a marca da besta vier, nós não estaremos aqui. Só. Dá licença um pouquinho. O que significa a besta? Besta é um animal feroz. Né? Mas Besta é um aí o senhor animal feroz. falando a besta É pensando aqui. porque João, na visão, viu a besta subindo do mar Mediterrâneo. A mesma visão que Daniel teve também, com 4 bestas. Por exemplo, o urso é uma besta. O leão é uma besta. Besta é uma besta fera, é um animal feroz. E na Bíblia, o que é a besta? A besta é reinos. Reinos. Porque a própria Bíblia que mostra, por exemplo, Daniel teve a visão das bestas, dos animais saindo do mar. Só que depois o anjo mesmo disse para ele: olha, essa besta aqui é o Império Babilônico. O urso é o Império Medo-Persa. O leopardo é o Império da Grécia. E tudo já se cumpriu. Então a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Então eu estou te dizendo, por exemplo, que a besta é um reino, é um império, porque a própria Bíblia fala que é. Compreendeu? Então a Bíblia usa uma figura de linguagem, usa um símbolo, mas a própria Bíblia fala o que é o símbolo. Então a besta, o próprio Apocalipse diz que ele é um rei, mas diz que ele é o reino dele também. É um reino mundial. Você pode ver hoje a proposta aí, né? A União Europeia, a ONU. E há uns 150 anos atrás, não seria possível um homem governar o mundo. Mas veio a internet, né? Não tinha nem avião um tempo atrás. Hoje, olha como é que estão as coisas. Hoje é possível um homem governar o mundo. E a proposta é exatamente essa. A nova ordem mundial, o governo mundial. Vocês já devem ter ouvido falar por aí. O governo mundial, a proposta. A agenda da ONU 2030 para unir. Então, tudo está mostrando que o que está profetizado vai se cumprir.
Então esse filho da perdição, esse homem do diabo, esse anticristo, que ele é contra Deus, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ele vai se levantar, se manifestar. Mas depois que Jesus tirar a igreja dele daqui. Porque esse anticristo, ele já é um castigo que Deus vai deixar vir sobre a humanidade pervertida. Aí diz aqui, o qual se opõe e se levanta, olha o que ele vai fazer, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui nós temos informação que o templo, que não tem lá em Jerusalém hoje, vai ser construído, porque o anticristo, quando vir, vai se sentar lá dizendo, eu sou Deus. Lá em Israel, ele vai se sentar lá dizendo, eu sou Deus. Aí diz aqui, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, e ele vai ser adorado por todos os habitantes da terra como Deus. Aí Paulo diz assim, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Veja que o apóstolo Paulo falava dessas coisas para os cristãos. E eu também, se eu sou homem de Deus, eu tenho que falar dessas coisas, né? Também, né? E agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então tem uma coisa que detém o anticristo. É a igreja, é o amor da verdade. É a atuação do Espírito Santo junto com a igreja nessa terra, que detém o anticristo. Aí não deixa ele manifestar. Esse governo mundial, ele não veio ainda porque a igreja está na terra. O amor da verdade está na terra. Ainda não acabou o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça não acabou. Amém? Amém. E agora vós sabeis o que o detém para que a seu tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então algo vai ser retirado. Há um que detém. O que detém? Lá na frente nós vamos ver que é o amor da verdade que detém. Alguns dizem a igreja, alguns dizem é o Espírito Santo. Eu digo, é os dois. É os dois. É o Espírito Santo junto com a igreja que detém. Mas vai ser retirado pelo arrebatamento. Aí diz aqui, porque então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o quê? O amor da verdade para se salvarem. O tempo do amor da verdade já se passou, quem se salvou, salvou, e já foi para o céu, foi arrebatado. Agora, Deus está mandando a mentira, o erro, para os habitantes da terra. Os habitantes da terra vão seguir esse anticristo. E ele vai fazer sinais impressionantes. Até cair fogo do céu, ele vai fazer, para enganar, pelo poder de Satanás, a eficácia de Satanás. Os últimos 2 versículos. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Amém. Ou seja, o arrebatamento vai separar quem se salvou, quem quis Jesus e quem não quis. Vai ficar aqui nessa terra a nação de Israel e os ímpios. Até as crianças serão retiradas desse mundo pelo arrebatamento. Eu quero ser criança nesse dia. Pois é, eu falo assim, até as crianças, né? Então. Até as crianças vão ser retiradas desse mundo. Eu quero ir no primeiro arrebatamento, quero ficar no segundo. Amém, nós queremos. Nós já tem 2 agora e no Né? segundo. Nós, está escrito que nós não esperamos, nós não devemos esperar, quer dizer, pelo que está escrito, nós não devemos esperar nem a morte, porque Jesus pode vir antes. Eu vou na torre dele. E se Jesus vir hoje, por exemplo, nós não vamos entrar dentro de um caixão, nós seremos arrebatados. O nosso corpo, que é da terra, vai se transformar num corpo do céu, semelhante ao do Senhor, num momento, no abrir e fechar de olhos, e nós seremos tomados num segundo. Está escrito lá em Coríntios, em Tessalonicenses, em João 14, em várias partes do Novo Testamento, principalmente, fala desse momento. É o que nós aguardamos.
Jesus voltar.